Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e com saúde. Aqui é Eduardo Galvão em mais um vídeo para falar do lado bom da solidão. E hoje o tema é: será que começar a estudar aos 50 ou retomar os estudos aos 50 anos é muito tarde? A gente deixou passar muito tempo? Eu vou dar aí a minha visão sobre isso tudo e vou dar dois exemplos. Um extremamente significativo, né? Eu conheci uma pessoa com uma história de vida maravilhosa, eu tive aí um período de tempo que eu convivi com essa pessoa, então eu vou falar para vocês da experiência dela com os estudos e eu vou falar da minha experiência com o estudo. Talvez não seja tão relevante assim, mas eu acho importante eu falar para vocês qual é a minha visão das pessoas que estudam com mais de 50 anos e eu vou falar isso para vocês e vou dar o meu próprio exemplo. Espero que seja também significativo para vocês. Mas antes de eu começar e se aprofundar aí no tema, eu vou pedir desculpas a vocês hoje. Por quê? Porque está havendo um surto de gripe no Rio de Janeiro e eu estou gripado também. Então, eu estou com a voz anasalada, eu estou com a garganta arranhando, a qualquer momento eu posso dar uma tossida aí, eu peço desculpa para vocês pelo transtorno. Então, como eu sempre faço, né? Sempre falo para vocês que eu vou tomar um cafezinho, hoje eu vou tomar um chá quente para ver se eu melhoro dessa garganta. Então eu vou lá tomar o meu chazinho. Enquanto isso, eu peço para vocês se inscrevam no canal, dêem um like no vídeo e acionem o sininho de notificação para toda vez que colocarmos um vídeo vocês terem acesso aos nossos conteúdos. Então vou mandar a vinheta passar, enquanto a vinheta passa, faça esse exercício aí de se inscrever. E é rapidinho, é VaptVupt. Eu vou lá e volto. Rapidinho. Fala rapaziada, falei que era VaptVupt, já estamos de volta aí para falar do tema de hoje. Será que é muito tarde a gente começar ou retomar os estudos aos 50 anos? Eu vou dar aqui dois exemplos. Um exemplo de uma pessoa incrível que eu tive o prazer de conviver com ela num período de tempo, né, dentro da faculdade, e o meu próprio exemplo aqui, que não é tão significante assim, mas eu acho importante a gente falar para vocês refletirem. Então, como eu já falei para vocês aqui, né, eu fiz até o 6º período de Direito, e nesse período, né, lá 21 ou 22 anos atrás, né, eu comecei aos 31 anos a fazer faculdade, né, e nesse tempo, olha só como é que a cabeça da gente já muda, como a gente se transforma, como a maturidade traz sapiência para a gente. Eu, naquele tempo, quando comecei a fazer a faculdade aos 31 anos, eu já achava que eu era velho para fazer faculdade. E eu já estava muito determinado na época para fazer a faculdade, mas só a determinação mesmo, porque na minha cabeça eu já tinha criado uma história de que eu ia ser chamado de tiozão, que eu ia ser o vovô da turma. Eu já tinha essa concepção comigo mesmo, mas quando eu cheguei lá, o cenário foi totalmente diferente, né? A garotada que me viu lá me abraçou, foram ótimos os meninos, eu dei sorte também, né? Só a garotada boa, mas também eu, quando cheguei na faculdade, quando eu entrei na minha turma, tinha pessoas muito mais maduras do que eu. Pessoas com 45, com 55 e tinha um senhor lá, um jovem senhor de 60 anos de idade. Olha só que maravilha, esse senhor com 60 anos de idade estava fazendo a primeira faculdade dele e ele, até os 45 anos de idade, ele era analfabeto, ele não sabia nem ler e nem escrever. E ele falava para mim que até chegar aos 45 anos, né, quando ele começou a estudar, quando ele começou a ler, a saber, né, aprender a ler e a escrever, ele começou a se sentir um cidadão de fato. E por que ele só começou a estudar aos 45 anos? Ele falou para mim a história dele. Ele engravidou a mulher dele, a esposa dele, muito cedo. Naquela época, quem engravidasse tinha que casar, né? Então eles se casaram muito jovens, tiveram o primeiro filho, né? Tiveram o segundo, tiveram 2 filhos. E até os 45 anos ele se dedicou a esses 2 filhos, né? Para que eles pudessem estudar, dar aquilo que ele não teve. Mas quando chegou aos 45 anos, ele falou: agora é a minha vez de estudar, de eu virar um cidadão. Por que ele falava isso? Porque tinha vezes, ele tinha o carrinho dele, ele pegava o carro dele e muitas vezes ele não sabia onde era o lugar que ele tinha que chegar e ele parava para pedir informação e as pessoas falavam para ele: olha, segue as placas aí, o senhor vai lendo as placas, que o senhor vai chegar
no seu destino. E ele tinha vergonha de dizer para as pessoas que ele não sabia ler nem escrever. Então ele vivia um drama. E quando ele começou a aprender a ler e a escrever, ele mudou a vida dele, falou: o mundo era preto e branco, Eduardo. Ele falava para mim: Galvão, o mundo era preto e branco. Depois que eu comecei a ler e a escrever, o mundo se coloriu, eu vi o mundo criar cores. Olha só que bacana isso, né? Bacana demais isso, né? A gente perdia horas e horas conversando. E ele estava falando para mim que o que motivou ele não foi nem os diplomas, né, do primeiro grau e do segundo grau que ele obteve. O que motivava ele era o conhecimento. E ele falou: eu não me conformei. Quando acabou lá o nível médio, que eu peguei o diploma, eu não me conformei, eu queria mais e mais. Eu falei: isso aqui é só o começo. Só que nesse período, infelizmente, a esposa dele também caiu doente, ele não pôde voltar aos estudos tão rápido assim, ele teve que se dedicar à esposa dele, né? Ele ficou de 3 a 4 anos, eu acho até mais um pouquinho, cuidando da esposa, e quando a esposa melhorou, se restabeleceu, ele voltou a fazer, aí ele entrou para, ele voltou a estudar, né? Mas ele entrou para a faculdade de Direito. E aí a gente conversava e ele falava para mim: Galvão, o que me motiva, né, é eu saber que eu vou aprender, que eu quero, não estou aqui só para uma realização pessoal, nem por um prazer pessoal também não. Eu quero aprender porque eu quero exercitar, eu quero advogar, né? Então isso é muito bacana, né? Essa força, essa motivação, ele espalhou pela nossa turma e ele era, assim, uma referência para a gente lá na faculdade. Então, esse é o primeiro caso. E aí vem o meu, né? Eu tive que parar a faculdade, infelizmente eu não tive como dar continuidade, porque eu tinha o meu negócio. Na época eu tinha uma concessionária de plano de saúde, infelizmente foi por água abaixo e eu tive que pagar funcionários, enfim, pagar banco, e aí eu não tive como dar continuidade à minha faculdade. E que foi até bom para mim também, porque eu vi que a faculdade não era a minha praia, né? E eu comecei a ter que estudar e trabalhar em casa por causa do meu pai, e achei aqui o marketing digital. E aí eu vi que isso aqui eu tenho, assim, adoro fazer isso aqui, eu gosto muito, apesar de ser uma pessoa extremamente tímida. E se vocês forem aí no começo aí do canal, vocês vão ver, e eu vou deixar até o card aqui de um vídeo em que eu não apareço. Aparecem os vídeos e no fundo a minha voz, porque eu tenho que lidar também com a minha timidez, e aí eu estudei também um pouquinho sobre personalidade lá com Pedro Calabrese e me achei perfeitamente, e aí eu comecei a desenvolver, né, a falar, a dizer, a aparecer mais aqui em vídeos para vocês. Então, o estudo me proporcionou isso, né? Eu tive que fazer alguns cursos, lógico, curso de marketing, curso de edição de vídeo, que foi assim, bem preliminares. Eu sei que eu ainda tenho que aprender muita coisa e eu tenho que estudar ainda muito, e eu vou estudar para cada dia melhorar mais e mais aqui o canal para vocês, e é essa a minha visão. Porque já dizem os mais velhos, a apatia é a morte em vida. Se a gente achar que já está tudo resolvido, parei por aqui porque já a minha vida, o que eu tinha que fazer pela vida eu já fiz, né? E a gente não dá continuidade a isso, né? Não dá continuidade à nossa vida, e o estudo, ele traz essa continuidade. E não é só em termos de faculdade, gente. Isso aí, faculdade, se você quiser fazer, faça. Se você acha que tem que fazer uma faculdade, faça. Mas eu estou falando em línguas. Aprende uma nova língua, aprende a tocar um violão, né? Um instrumento musical. Estudar, sempre estudar. Por isso que eu sempre deixo aqui para vocês, sempre deixo aqui algumas indicações de livros para vocês aqui na descrição do vídeo. E são livros de psicólogos, de neurocientistas e de filósofos. E vocês devem se imaginar assim: deve ser livros dificílimos de ler. Não são. São livros fáceis, de fácil leitura, para que você comece a exercitar esse lado da leitura que é tão fundamental para o nosso conhecimento. E como dizia esse senhor, ele cansava de dizer isso para mim, eu não sei nem se essa frase é dele, ele falava para mim: o corpo, Galvão, se alimenta de grãos, mas a alma se alimenta do saber. É importantíssimo o estudo na nossa vida, em qualquer idade.
tá bom? E como vocês sabem, eu sempre termino aqui com uma frase motivacional para vocês aqui, e essa frase eu vou pegar minha colinha aqui, né? E vou falar para vocês que é de Martin Luther King. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo para ter esse conhecimento, para estudar. Estudar é muito bem, é muito bom para a gente se sentir vivo, para a gente se sentir em movimento. Tá bom, gente? Espero aí ter agregado alguma coisa para vocês hoje. Desculpem aí a minha voz, como falei para vocês, está um surto de gripe aqui no Rio de Janeiro. Eu peguei essa gripe, tá brabo, tô cheio de dor no corpo, dor de cabeça, mas eu me propus, né, a fazer toda sexta-feira um vídeo aqui pro canal, então eu me comprometi comigo mesmo, então esse compromisso eu não posso falhar nem comigo, nem com vocês, tá bom? Então eu encerro aqui hoje agradecendo, muito obrigado mesmo a você que ficou comigo até o final desse vídeo e espero sinceramente ter trazido algum alento aí ao coração de pessoas que querem estudar e acham que estão velho. Não tá velho nada, a gente para estudar nunca tá velho, tá bom? Então fiquem com Deus, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like no vídeo, acionar o sininho de notificação para toda vez que colocarmos um vídeo vocês terem acesso aos nossos conteúdos e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para a gente propagar cada vez mais e mais a nossa mensagem. Tá bom? Fiquem com Deus e fui.